Fala famílias! Então vamos seguir com a nossa aula e o tema da aula é exatamente esse que está aqui em cima, movimento das placas tectônicas e vulcões. E sobre vulcões eu quero dizer para vocês, eu sou apaixonado por esse tema. Sou apaixonado. Tanto é que eu tenho um sonho de um dia visitar um vulcão. E eu torço para que no dia dessa visitação o vulcão esteja ativo, lançando material piroclástico para a atmosfera, com a lava descendo ali pelo cone vulcânico, com ele tremendo ali, onde estiver pisando ali, estiver tremendo por causa da erupção. Olha, eu sonho com esse dia. Quem sabe até colhendo um pouquinho da lava que vai estar descendo ali o cone vulcânico. Olha, eu sonho. Você sabe que até para colher tem uma técnica, né? E aí vai chegar esse dia, tá? E quem sabe, nós estamos aí no advento da internet, quem sabe eu consiga fazer lá uma aula ao vivo. Eu creio que vai ser assim fantástico. Eu quero um dia ainda viver essa experiência, né, de participar, de observar algo que a própria natureza, né, um evento da criação acontecendo. Quem sabe? Você vai me acompanhar. Eu vou realizar esse sonho ainda, tá? Mas, por enquanto, vamos seguir de aula e eu quero que você preste atenção, tá, meus queridos, nessa palavra que está aqui, olha. Olha essa, opa, essa aqui, isso, agora apareceu. Tectonic. Tectonic é uma palavra grega que vai apontar para o tectonismo. Nós vamos falar muito sobre a palavra tectonismo, porque está relacionado com o movimento das placas tectônicas. Mas eu quero definir o que significa tectonic. Como uma expressão grega, uma palavra grega, ela tem o seu significado como o seguinte: a arte de construir. É isso que significa tectonic, a arte de construir. Alberto, o que isso quer dizer com placas tectônicas? O tectonismo, que é o movimento que as placas tectônicas realizam, geram um movimento de construção e reconstrução da nossa superfície terrestre. À medida que as nossas placas tectônicas se movimentam e existe um motor que faz com que esse movimento aconteça e ele fica no manto, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, ele leva as placas para um lado ou para o outro, as placas se afastam ou se chocam, e quando ela realiza esses movimentos, que são milimétricos até centimétricos por ano, é isso mesmo, é isso mesmo. As placas tectônicas chegam a movimentar de 1 centímetro, 2, 5, 7, 10 centímetros por ano. São movimentos assim, olha gente, eu estou com uma régua aqui. Se eu pegar aqui, olha, isso aqui, ó, esse movimento, esse espaço aqui, ó. Aqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar. Isso aqui é 1 centímetro. Isso aqui é 4 centímetros. Isso aqui é 10 centímetros. Então é desprezível, não é mesmo? No contexto planetário, né? No contexto de placas tectônicas são quilométricas. Mas quando esses movimentos acontecem, tudo treme. Acontecem terremotos. As placas se movimentam e cadeias de montanhas são formadas, planaltos, planícies, depressões são definidos, não é mesmo? Só que é num contexto de milhares de milhões de anos, ok? Então, todo esse movimento de tectonismo realiza modificações na superfície terrestre, definindo o relevo, ok? Então, isso vai apontar para você o tectonique, ok? E antes de eu avançar, eu quero mostrar isso aqui, olha. Observe, gente, deixa eu mostrar, acho que é para cá? Para cá? Não, é para cá que vai aparecer, olha. Olha aqui, observe aí o globo terrestre. Guarda essa informação. O globo terrestre é dividido em 3 camadas. Nós temos, vamos lá? Crosta, manto e núcleo. Observou aí, ó? Crosta, manto e núcleo. Fala comigo aí. Crosta, manto e núcleo. A saber que o núcleo são divididos também em 2 partes, núcleo externo e núcleo interno. Ok? Vamos dar sequência? Olha aí, pessoal, dando sequência na aula, já começo aí com os vulcões. Olha esses vulcões aqui. Esses 2 vulcões são no mesmo lugar, na mesma região do globo, sim. Olha aí o mapa aqui. Olha o mapa aqui da Islândia, exatamente. E são vulcões, gente, que estão no início da sua formação. Eles são pequenos. Olha o tamanho do cone vulcânico. Olha lá e perceba o rio de lava e as pessoas observando. Eu quero viver essa experiência que essas pessoas estão tendo.
tá? Olha aí, olha aí, olha aí. Olha que linda essa manifestação da natureza. Olha o próximo aí, ó. Olha, gente, que fantástico. Eu ainda vou observar. Olha como, gente, não tem como. É lindo. Deus livre para isso. Mas como que isso acontece? Como que isso é gerado? Como que esse magma sai pelo cone vulcânico? Como que o cônico vulcânico ele é estruturado? Vamos entender um pouquinho nessa aula. Tudo tem a ver com o movimento das placas tectônicas, ok? Moçada, quando as placas tectônicas se movimentam, né, se deslocando aí 1, 2, 3 centímetros por ano, não importa. O movimento que ela exercer, tá? Ela tá assim, ó, as placas estão assim, ou uma mergulhando por debaixo da outra, ou em pressão assim, podendo resvalar lateralmente uma ao lado da outra. E aí as modificações na superfície serão tais, isso é um acúmulo de energia que está aí há milhares de milhões de anos, assim, isso não para, ela está assim, então aqui nesse foco, nesse ponto tem um grande acúmulo de energia, repito, e quando uma cede para um lado ou para o outro, ou mergulha, nesse ponto nós temos uma liberação de energia que vai produzir, e nós vamos sentir como terremoto, tudo vai tremer. E aí tem um perigo, se isso acontece em beirada, né, ou na região litorânea, né, o terremoto sempre vai acontecer em beirada de placa tectônica, em limite de placa tectônica, em encontro de placas tectônicas, ok? Perfeito? Essa liberação de energia faz tudo tremer. Então, se é no continente, tudo pode ser abalado. E aí nós podemos ter aí destruições, inclusive de cidades inteiras, como aconteceu na Turquia no início desse ano. Você lembra? Então, e nessa imagem que eu tenho na tela, isso aconteceu, uma delas aconteceu agora recente, em 19 de junho, onde foi sentido no litoral. E as autoridades mexicanas e estadunidenses, né, foi muito próximo da divisa do México com os Estados Unidos, ficaram em alerta. Porque se acontece em região litorânea ou no mar, no oceano, o terremoto pode provocar um maremoto, aí nós vamos chamar de maremoto, pode agitar as águas de tal maneira que podem formar tsunamis. E se esse tsunami se aproximar do continente, gente, nós teremos aí grandes destruições. E aqui um zoom mostrando para vocês o local. A gente consegue perceber aí pela imagem que foi no mar, no mar. Então, a magnitude aí desse terremoto aí foi de 6.3. 6.3, 14. Ah, e esse outro aqui, 14 de julho, tá? 14 de julho. Meus queridos, a crosta terrestre ela é composta por 14 placas tectônicas principais. Sim, 14 grandes placas tectônicas. Estas são as principais e que eu estou apresentando aqui para vocês na tela. São essas aí. E junto a essas 14, nós temos outras 38 placas menores. Sim, de menor dimensão e que não aparece aqui nesta representação. Ok? Estas placas, todas elas, se movimentam. O movimento é lento, lembra? Eu já mencionei aqui. O movimento é milimétrico a centimétrico por ano. Mas o que é importante disso? Quando eles realizam, esse movimento acontece, eles estão ali sob pressão acumulada, um acúmulo de energia. Quando a energia é liberada, eles vão realizar ali terremotos, tá? Que vão desencadear aí possivelmente tsunami, destruições apenas pelo tremor, pelo abalocismo nos continentes. Ao longo dos anos, como aconteceu há milhares de milhões de anos, a formação de montanhas, de planícies, de planaltos, de depressões, inclusive dos belíssimos vulcões. Vamos saber um pouco mais? E esta é uma imagem de satélite com a delimitação das áreas de cada uma das placas tectônicas. Daquelas 14 grandes principais placas que eu citei há pouco. E aí a gente consegue perceber algumas coisas. Conseguem perceber essa linha, essas faixas amarelas que estão acompanhando os limites? Sim, são áreas de tensão, de encontro de placas, onde o tremor é bem intenso. Lembrando, terremotos só acontecem em limites de placas. Ah, Alberto, e no meio da placa, como acontece no Montes Claros, já aconteceu em Sete Lagoas, em Nova Lima.
Muito dos abalos sísmicos que acontecem nos continentes é fruto de atividades humanas. Por exemplo, uma vez eu dava aula na cidade de Nova Lima e em um dia, foi um domingo, aliás, que eu me lembro, aconteceu durante a madrugada um grande tremor de terra. Na verdade, fomos descobrir horas depois, isso já na segunda-feira, que uma mina, era mina de ferro, ela colapsou, ela se abateu, desmoronou. E nisso gerou um tremor na cidade de Nova Lima que foi sentido em Belo Horizonte, minha cidade natal, onde eu morava na época, tá? E aí se deslocou aí para alguns quilômetros. Foi sentido lá em Brasília, né, pela UNB que fez o registro, o devido registro. Uma ação antrópica do próprio homem. Mas, por exemplo, em áreas como em Arcos, Pains, Doresópolis, no norte de Minas, na região ali de Montes Claros, no sul da Bahia, por exemplo, nós temos aí abatimentos de grutas cársticas, calcárias, que elas vão lá se colapsam de forma natural, e aí são toneladas e toneladas de rochas calcárias que cedem, caem, colapsando ali nas grutas subterrâneas. Claro, se a gruta é subterrânea, né? Mas elas vão descendo ali pela subsuperfície e ali ela gera todo esse tremor, ok? Mas terremoto mesmo só acontece no limite de placa. Agora, os seus efeitos podem se prolongar pelo interior do continente, ok? Da placa, perfeito? Agora, observe esses pontos vermelhos em forma de triângulo aí, como vocês podem observar aqui, principalmente aqui na região do Pacífico, próximo à Coreia, aqui as Coreias do Norte e Sul, região do Japão aqui, é porque nós temos vulcões. Vulcões em subsuperfície, né? Vulcões em fundo de mar, tá? E vulcões nos continentes, ok? Inclusive aqui na Cordilheira dos Andes. Turma, este é o Alfred Wegener, um grande cientista, um brilhante cientista, diga-se de passagem. Ele nasceu no ano de 1880 em Berlim, na Alemanha, e ele foi responsável por definir em uma obra que ele mesmo produziu, que ele denominou no ano de 1915 como A Origem dos Continentes e Oceanos. Ele entendeu que os continentes que hoje estão separados, estão na atual configuração, no passado estavam unidos, formando um único bloco continental conhecido como Pangeia e um grande mega oceano conhecido como Pantalassa, em que em algum momento da história evolutiva e geológica do nosso planeta, esses blocos se fragmentaram e se separaram, dando origem aos vários oceanos que nós temos, aos continentes e as modificações na superfície de cada continente, de cada placa tectônica, aí, definindo aí o relevo como conhecemos, cadeias de montanhas, depressões, planícies e planaltos, ok? Ele também estudou muito sobre geofísica, sobre paleoclimatologia, o que ajudou a definir, inclusive, e a embasar a sua pesquisa. Por exemplo, ele percebeu que em vários continentes, né, limites de continentes, limites de placas tectônicas, haviam semelhanças de rochas. Por exemplo, deixa eu pegar o meu pincel aqui, quando eu mostro para vocês aqui, olha, o continente africano e o continente da América do Sul, que hoje, né, nós conhecemos. Mas olha no quadrinho do meio. No quadrinho do meio mostra que iniciou um afastamento, mas no primeiro quadrinho mostra que estava unido. Gente, só lembrando, isso é apenas uma representação. Se você entrar na internet e digitar aí Pangeia, vocês vão ter acesso a várias representações. Aqui é apenas uma representação, um apontamento. Mas voltando ao Alfred, o Alfred percebeu que entre o continente africano e o sul-americano haviam semelhança de rochas nas suas bordas, nos seus limites, nos seus litorais. E aí, como ele estudou paleoclimatologia e um pouco de arqueologia, então ele entendeu que ele viu ali fósseis de mesmo tipo de animais pré-históricos, de animais mais recentes da nossa história, né? O tipo de clima que estava sobre um e sobre outro, tudo isso as rochas deu essas informações para ele, o tipo de vegetação. Então, ele usou esse conhecimento para embasar a sua teoria. No entanto,
fora as evidências que ele conseguiu visitando a Groenlândia. Ele realizou várias pesquisas na Groenlândia, inclusive climáticas, para ajudar a embasar a sua teoria da deriva continental. No entanto, a comunidade científica ridicularizou o seu estudo e o Alfred ele acabou se afastando da comunidade científica e ele foi fazer suas pesquisas de forma autônoma, voltou para a Groenlândia e lá ele acabou morrendo por lá. Então, no ano de 1930, ele morre e é sepultado juntamente com o seu diário. Mas na década de 60, pós-Segunda Guerra Mundial, os seus estudos começam a ser validados e aí ele começa a ter, o seu estudo começa a ter validade na comunidade internacional. Aí os cientistas do nosso tempo estão sempre avançando e cada vez mais confirmam aquilo que lá em 1915 o Alfred Waring já sabia, tá? Algo que até dá um apontamento para vocês dentro da história. Na época da Segunda Guerra Mundial, os navios que passavam ali, navegavam sobre o Oceano Atlântico, esses navios de guerra, tinham ali sonares. Esses sonares, eles imagiavam um fundo do Oceano Atlântico por onde eles passavam, na tentativa de descobrir ali um submarino inimigo, para assim fazer um lançamento ali e destruir aquele navio inimigo. No entanto, esse imaginamento foi registrando o fundo do mar ali no Oceano Atlântico e perceberam cadeias de montanhas, os limites das placas, a dorsal mesoatlântica e anos depois, claro, obviamente, depois que a guerra termina, eles voltam a esse estudo. Aí se inicia o processo de validação da teoria de Alfred Waring. Olha que história, hein? Você já sabia dessa? Pessoal, observe esse infográfico aqui. Esse infográfico, ele compara a Terra a um ovo. Se a Terra fosse um ovo, a casca desse ovo representaria a crosta terrestre. Sim, isso mesmo. A crosta terrestre, que também é definida como litosfera, um outro nome para a crosta terrestre, seria igual à casca do ovo, fina, porque exatamente comparando com todo o planeta, é a parte mais fina. Tá lembrado? Eu falei no início dessa aula que a Terra é dividida em 3 grandes partes: crosta, manto e núcleo, sendo que a crosta é a parte mais fina. E por falar em manto, toda a modificação ou toda a ação de energia que é gerada no manto, toda a ação que é gerada no manto reflete na crosta terrestre, na litosfera, gerando modificações em sua superfície, definindo assim o relevo. E isso pode vir através de terremotos, da formação na cadeia de montanhas, definindo também os planaltos, as depressões e, obviamente, as planícies. E é claro que tem os agentes externos que ajudam a lapidar, mas isso fica por uma outra aula. E junto a isso a formação de vulcões, como o vulcão de Fuego na Guatemala. Olha que cena lindíssima, belíssima. Eu já disse para vocês, eu vou ver algo como esse daí, ó. Olha que coisa maravilhosa. Vendo esse magma escorrendo pelo cone vulcânico aí, descendo o cone. O material sendo lançado para a atmosfera. É um evento belíssimo. Olha aí. Que lindo, gente. Maravilhoso. Vou ver isso aí. Yeah, we just had some good laughs. Então, o nosso planeta é igual essa imagem que está aqui. Ela é dividida em várias placas, 14 placas. É assim que está posta. Se você não conseguiu visualizar anteriormente, eu acho que agora fica fácil, tá? E aí eu consigo mostrar mais uma vez a crosta e aí o apontamento ali mostrando para você em vermelho, como na primeira imagem, apontando que é o manto. Na primeira imagem eu consigo mostrar para vocês aqui, olha aqui, ó, placa norte-americana, eurasiana, africana, sul-americana, da Antártida e tantas outras dentro dessas 14 placas maiores e principais que eu já falei. Ok? Vamos avançar aqui para que fique mais claro como tudo isso funciona. Pessoal, observe como tudo funciona. É assim que tudo funciona em nosso planeta. Observe o vídeo que eu vou mostrar para vocês. Acho que vocês vão lembrar. Lembra? Era do Gelo 4.
Hilário esse, esse personagem. É hilário. Mas eu quero que você se atente ao que acontece, o que é representado aí por esse desenho no contexto de movimento das placas tectônicas. Vamos lá, segue comigo. Aí, ó, crosta, manto e núcleo. Ó, o núcleo interno aí, ó, ele é sólido. Você sabia disso? Bem representado no desenho. Agora aí, olha a Pangeia. Olha o que vai acontecer. Olha, definindo os continentes. Olha a Austrália. Olha esse aqui, que massa. Olha, quem sabe? Itália. Olha a deriva acontecendo. E claro que isso foi um evento rápido, né? Mas levou milhares de milhões de anos. Interessante que na Bíblia vai mencionar isso em Gênesis, no capítulo 10, no verso 25, no tempo de Peleg, as terras se separaram. É? Ok? Tranquilo, turma? Então vamos avançando aqui. Interessante o desenho que passou aí, né? Serviu para ilustrar? Ok. Toda aquela movimentação que o desenho ali da Era do Gelo, o trailer da Era do Gelo mostrou para nós, é exatamente isso que está nesse desenho aqui, nesse gráfico. Então, dentro do manto eu tenho um movimento, perceba a seta aqui, eu tenho, deixa eu pegar aqui, olha, perceba a seta, né? O movimento da seta de um lado, o movimento da seta do outro. Então, essas setas têm movimentos contrários, movimentos em mesmo sentido. Nesse aqui, ó, está no mesmo sentido, encontro de placas tectônicas. Então eu tenho a placa da América do Sul com a placa de Nazca se chocando e formando aqui, olha, onde o mouse, o sensor do mouse está passando, que é a Cordilheira dos Andes. No entanto, nesse ponto aqui, que é a dorsal mesoatlântica ou dorsal atlântica, do Atlântico, no fundo do mar, estão se separando. Então, ela faz essa separação. Então, mostrando que está afastando a cada dia, a cada ano, a América do Sul do continente africano, porque os dois estavam unidos. Então, o Alfred não tinha ideia do que fazia exatamente essa separação. Ele tinha um vislumbre, mas isso só foi confirmado anos depois, né, da sua morte. Perfeito? E quando eu tenho esse tipo de afastamento, né, distanciamento, que pode ser milimétrico a centimétrico, eu tenho também uma aproximação milimétrica ou centimétrica quando o fluxo de magma aí no manto, né, no manto superior, tá? No superior e inferior, eles se movimentam, se aproximando assim, o encontro das placas vão acontecendo. Normalmente uma delas mergulha em direção ao manto, e quando ela mergulha, ela inicia um processo de fusão. Ela começa a se desfazer e volta a ser magma. Quer entender um pouco mais sobre isso? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, gente. Vamos entender um pouquinho aqui o que a imagem anterior quis nos mostrar. Nós temos três grandes limites de placas tectônicas, que é o limite divergente, transformante e convergente. Vou explicar cada um deles. Os limites das placas tectônicas
são as zonas de encontro de placas, zonas de encontro ou de afastamento, ok? E é nesses locais que são sentidos os seus movimentos, representados a partir dos terremotos. Vamos entender um pouquinho? O primeiro deles é o limite divergente. Perceba que o sentido das setas está mostrando para nós que aquelas placas estão se afastando. O limite divergente também é conhecido como limite construtivo. Não acredito que na hora que eu estou dando essa aula, gravando essa aula, tem cachorro latindo. Ah, nem. Mas atenta comigo aqui, esquece o cachorro. Nos limites divergentes, as placas se movimentam, afastando-se uma das outras, provocando um estresse na crosta terrestre, formando rachaduras, possibilitando que o magma escape, podendo gerar aí até vulcões. Quando o magma sobe e se resfria, ele se acumula, criando um novo pedaço da crosta terrestre. Porque está assim, ela vai se afastando. O magma sai aqui e acumula em cada lado da borda, aumentando ela em termos de milímetros e centímetros. Tá? Às vezes em alguns lugares até métricos, centimétricos, métricos, tá? Em cada lado. Perfeito? Entendeu aí? Então ela vai afastando e vai aumentando um pouquinho de cada lado, porque o magma sobe, resfria, fecha tudo, mas o movimento não para, trinca tudo de novo, o magma sai novamente, ocupa aquele espaço, querendo ou não, um pouquinho de cada lado, ele vai aumentando, cada placa vai aumentando. Agora vamos nos atentar para a imagem do meio, que é o limite transformante, também conhecido como conservativo. O limite é transformante quando ocorre o movimento de deslizamento lateral. Nesse caso aqui, as placas, o magma lá no manto está nesse sentido. Olha, o fluxo magmático está se encontrando, ele faz esse movimento aqui, olha. Então está fazendo com que haja um encontro de placas. Então, está uma tensão, existe uma energia aqui, uma tensão, tá? Uma energia acumulada. Então, ocorre quando o movimento de deslizamento ele é lateral. Já que ele está aqui, esse deslizamento vai ser assim, ó, lateralmente e de forma horizontal entre essas duas placas. Ou seja, elas se raspam, tá ok? Nesse movimento, as placas não são nem destruídas nem criadas, mas formam quebras na crosta terrestre, formam quebras, tá? Aqui existe uma zona de tensão, como a falha de San Andreas, que fica na Califórnia, e eu mostrei um ponto no início dessa aula. E por fim, a última aqui é o limite convergente. Olha, perceba as setas aqui, ó, perceba as setas, tá? O sentido do magma é exatamente como o do transformante, né, ou conservativo. É assim, ó, ela está se encontrando. Existe uma tensão, só que nesse caso, uma está mergulhando por debaixo da outra. A placa mais resistente, a que tem mais dureza, vai mergulhar por debaixo da outra e a outra vai subir, enrugar e formar as cadeias de montanhas, podendo surgir aí também vulcões. Então, o movimento desta placa, que é o movimento destrutivo, também como ela é conhecido, o convergente também é destrutivo, acontece quando uma placa é empurrada com uma contra a outra. Neste choque, nesse encontro de placas, pode haver submersão. É uma passar por debaixo da outra, que é a mais densa, é a mais forte, é a mais resistente. Então acontece o dobramento de ambas, de um lado e do outro. Elas vão dobrar, formando aí, definindo também relevo, normalmente montanhoso. Perfeito? Chique? E quando o movimento convergente acontece, que também é conhecido como destrutivo, nós temos formação das cadeias de montanhas. E é exatamente isso que forma. Olha essas montanhas aí, alpinas. Olha aí, olha que lindo. Ela se estende, por exemplo, 8 países do mundo, tá? Lá na Europa. É a extensão de encontro de placas. Olha que lindo. É exatamente isso aí, gente. É exatamente isso aí. São essas deformações aí que hoje a gente vê como algo belíssimo, mas no contexto, se a gente for olhar para o outro ângulo, foi a destruição de uma paisagem que existia anteriormente, mas formando um cenário que hoje é belíssimo. E você vai observar lá no fundo da imagem que nós temos pessoas morando, há habitações, há civilização. Uma zona de tensão de energia. Acontece vários terremotos aí.
Agora, observe essa imagem aqui. Essa imagem está mostrando para nós o vulcão Aogashima, que fica no Japão. Olha só, gente. Olha ele. Né? Ele não entra em, segundo dados científicos históricos, desde 1700. Mas ainda é considerado um vulcão ativo. Ele não está extinto. Ele está apenas adormecido. Mas ele dorme. E o tempo que ele está dormindo, ao longo desse tempo, permitiu que a vegetação se desenvolvesse, uma vegetação, diga-se de passagem, você pode observar aí pela imagem, que é uma vegetação até densa. Tem gente que mora nessa ilha. Existe uma vegetação, existe uma fauna. Agora imagina quando ele entrar em erupção. Meu Deus do céu. Tudo isso aí, ó, vai deixar de existir. Vai ser um grande desastre ambiental, mas provocado por uma ação natural, diga-se de passagem. Bom, se você ainda não entendeu, a partir do desenho lá, do trailer da Era do Gelo e das imagens que eu mostrei, eu quero mostrar agora esse vídeo. Eu acho que vai fazer muito sentido para você. Observe neste vídeo, ele está em inglês, mas eu vou apontar para vocês o que está acontecendo, que eu acho que vai fazer muito sentido para você entender. Eu sei que falar sobre a estrutura da Terra e falar o que acontece lá debaixo da crosta terrestre é de forma abstrata, porque a gente não enxerga isso. Mas existe uma ilustração que mostra como isso acontece. Olha que interessante, perceba. Olha, crosta, manto e núcleo. Olha o movimento que o magma realiza. Nesse caso aqui é o movimento de separação, corrente convergente, divergente. Placa de um lado separando, placa de outro lado separando. E aqui eu tenho uma submersão, uma placa está entrando por debaixo da outra, mais resistente, em direção ao manto. Olha que lindo. Belíssima representação. And it's this that ultimately causes the continents to move. Olha a placa entrando por debaixo da outra, uma submersão. Ela entra e ela entra em processo de fusão no interior do manto. Ela se desfaz. Mas dependendo da pressão e da temperatura, ela pode rachar e o magma pode passar por essas trincas, por essas falhas, gerando e formando os vulcões, os belíssimos vulcões. Olha que maravilha da criação. Ó. Viu aí? Eu acredito que tenha ficado mais fácil de entender agora. Não é mesmo? Concorda aí? Lindo, não é mesmo? Qualquer coisa, volte esse vídeo, esse momento aqui para você gravar bem esse ensinamento. Agora ficou fácil entender esta representação aqui, né? Não é mesmo? As 14 placas tectônicas definidas, os limites de cada um deles, né, de cada uma dessas placas, os pontos em amarelo aí que se destacam aqui ao longo dos limites de placas tectônicas, mostrando que são zonas de tensão onde os terremotos acontecem, ok? E um destaque aqui especial para esses pontos vermelhos, mais uma vez, mostrando as zonas de limite de placa onde tem vulcões. Olha aí. E aí, onde tem mais? Aqui ó, no Pacífico. Aqui temos alguns também na América do Sul, na Cordilheira dos Andes. Essa imagem já fica, já é mais didática, mais ilustrativa, onde ela vai mostrar a distribuição dos vulcões no mundo. A grande maioria dos vulcões concentram-se na região de encontro de placas tectônicas, tá? Diga-se de passagem. Agora, observe aí essa imagem. Essa imagem mostra a estrutura aí de um vulcão, tá? Os vulcões são estruturas geológicas que fazem a ligação do interior da Terra com o meio externo. Entende? Então, por meio dessa abertura, lava, cinza, gases e outros materiais piroclásticos, são expelidos. Olha os cachorros aí, meu Deus do céu, os cachorros. Você gosta de cachorro? Se você gosta de cachorro, escreve aqui na barra de comentários aqui, ó. São lindos. Então nós temos aqui a parte por onde o magma vai passar, e aqui é o cone vulcânico, ok? E a cratera por onde o magma será expelido, gases, poeiras, cinzas,
tá? Material piroclástico, rocha, pedaços de rocha serão lançados, tá? E magma, né, na forma de lava, além do seu escoamento sobre o cone. Fazendo um destaque aqui sobre as nuvens de cinza que são perigosas. São pequenas partículas de rocha pulverizada, minerais e areia, que são lançados no ar durante uma erupção. Esses pequenos fragmentos de rochas aquecidos podem ser transportados pelo vento a centenas de quilômetros de distância, tá? Nuvens de cinzas vulcânicas podem causar perigosos problemas para a aviação, como danos a edifícios, como dificuldade de respiração. É perigoso, tá? Eu falo que eu quero visitar um vulcão, mas eu vou devidamente aparelhado, eu não sou assim também muito pancada. Ok? Esse aqui é o vulcão Popocatépetl, no México, é um vulcão ativo. Pessoal, olha esse vulcão aqui, ó. Olha que lindo, está fumegando. Esse é o vulcão Mayon, ele tem 6 quilômetros de raio, ele fica nas Filipinas, ele recorrentemente entra em erupção e ele é um atrativo turístico. As pessoas vão lá para poder ver ele entrando em erupção ou ele fumegando. Quem sabe vai ser esse daqui, quem sabe. Eu estou querendo ir no mais bravo. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é exatamente um rio de lava. Olha que coisa linda. Rios de lava da Islândia, tá? É muito comum acontecer lá. Eles correm pela lateral do vulcão, descendo pelo cone vulcânico. E essas imagens foram capturadas por um drone, obviamente, tá? Olha que lindo. É um atrativo também turístico. Só na Islândia eu tenho um dado aqui, mais de 2.000 pessoas visitam esse vulcão. Olha, magnífico, magnífico. Quero ir lá também, Vamos lá comigo? Escreva aqui, eu vou. Vamos ver se você tem coragem. Olha essa representação aqui, para deixar claro para vocês. Vou repetir mais uma vez. A maioria dos vulcões ocorrem em áreas montanhosas que acompanham as bordas, os limites, placas tectônicas. Muitos deles encontram-se submersos, tá? Eles vão acontecer no fundo do mar, como na região do Pacífico. Quando estão distantes da superfície, muitas vezes as erupções nem são percebidas, tá? Somente quem está no fundo do mar. Entretanto, quando estão em águas rasas, podem formar ilhas de cinzas e, em algumas situações, a lava que é acrescida ao seu cone acaba por formar novas ilhas vulcânicas, como é o caso do Havaí e na Islândia. É muito comum na região do Havaí e na Islândia perceber esse tipo de formações vulcânicas. É lindo demais, não é mesmo, gente? Outra coisa, eu quero fazer um mergulho, sabe? Eu quero mergulhar agora em uma região lá na Islândia que eu consigo tocar nas placas tectônicas, como nessa imagem. Olha que imagem bacana, né? Nas placas tectônicas da Europa e da América do Norte. Exatamente, olha, da Europa, que é essa daqui, que o mergulhador está tocando, e da América do Norte, que é essa do outro lado aí, ó. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo do Fantástico, um vídeo um pouco mais antigo, que mostra ele é curtinho, mas ele mostra, é bem didático, ele mostra exatamente como isso aconteceu, como esse mergulhador chegou aí, e vai trazer algumas informações que eu já mencionei nesta aula. Vamos acompanhar? Vamos lá? Acompanha comigo. Vamos assistir o vídeo. Islândia quer dizer terra do gelo. Mas esta ilha no meio do Atlântico Norte bem que poderia se chamar terra do fogo também. Afinal, em nenhum outro país do mundo os extremos são tão impressionantes. Extremos que continuam sacudindo, incendiando, inundando e dividindo este país. A Islândia é uma ilha que parece se equilibrar entre duas placas tectônicas, a da América do Norte e a que forma a Europa e a Ásia. Essas placas cobrem o planeta como uma imensa concha de retalhos. São gigantescos blocos que deslizam sobre o magma, uma pasta de rocha derretida a mais de 1000 graus centígrados. No passado remoto, elas formavam uma só massa de terra.
Com o passar dos milênios, foram se movendo, dando origem aos 6 continentes. A Islândia ficou dividida. O Parque Nacional de Thingvellir é a fronteira de um abismo que nunca para de aumentar. As placas tectônicas seguem se afastando de 2 a 10 centímetros por ano, dependendo da posição. O Parque de Thingvellir fica no grande espaço entre elas, um vale de 8 quilômetros de largura. Segundo os geólogos, erupções submarinas ao longo de milhares de anos fizeram o fundo do mar emergir e preencheram com lava o espaço existente entre essas 2 placas tectônicas. Este é o único lugar do planeta em que é possível a gente enxergar as placas a céu aberto. De um lado a Europa e do outro a América do Norte. Demais, né? Aqui no meio do vale existe esta fenda, uma grande rachadura cheia de água doce, cristalina. E é nessa água que a gente vai mergulhar. Este arqueólogo que chefia a expedição explica que a fenda surgiu há apenas 100 anos e já tem uma largura que varia entre 1 e 5 metros. Para esse tipo de mergulho, temos que usar uma proteção impermeável que mantém a roupa de baixo, que fica em contato com o corpo, seca e aquecida. Eu vou viver isso aí. Bom, a temperatura da água é de 2 graus e a gente vai mergulhar numa fenda que tem mais ou menos 60 metros de profundidade. Mas a gente vai ficar na média de 12 a 15 metros. A água cristalina, em contraste com a coloração das pedras vulcânicas, provoca um espetacular tom azul e permite uma visão ampla, clara, impressionante. São 200 metros de cânion. Dos lados, um paredão de rochas. No fundo, areia. E pequenos vulcões que aparecem de vez em quando. Chaminés subaquáticas que expelem lava e formam colunas de água turva instantaneamente aquecida. Para os pesquisadores, o lugar mais importante do parque é essa rachadura, bem no meio da grande fenda. Quem chega até aqui é capaz de fazer algo que sempre pareceu impossível. Ao mesmo tempo, apoiar uma das mãos na América do Norte e a outra na Europa. E isso não será possível por muito tempo. Neste ponto, a fenda se abre a uma velocidade de 2,5 centímetros por ano. Os geólogos já preveem. Um dia a Islândia poderá rachar ao meio, formando 2 grandes ilhas. É frio, viu? É muito frio. Mas vale a experiência. Mas é lindo. Vale a pena. Não é mesmo? Tanto vale que o Departamento de Parques do governo da Islândia decidiu tirar proveito desse lugar único no planeta. Empresas de turismo e companhias de mergulho foram autorizadas a explorar turisticamente as fendas antes que as previsões se confirmem e o vale rache de uma vez. Mas isso, para a sorte dos aventureiros e dos islandeses, ainda deve levar alguns bons milênios. Chegar lá, gente. Boa notícia, vou chegar lá. Isso aí, gente. Pessoal, o Brasil não possui nenhum vulcão hoje ativo, tá? Mas isso não quer dizer que nunca tivemos nossas montanhas de fogo, nossos vulcões. Nosso vulcão mais antigo, já descoberto, soltava lava na Amazônia há cerca de 1,9 bilhão de anos. Era na era pré-cambriana, tá? Essa descoberta deu ao Brasil o título de ter o vulcão mais antigo do planeta. Diga-se de passagem. Bem depois disso, cerca de 150 milhões de anos atrás, na era Mesozoica, havia na América do Sul uma grande fissura que ia do estado mais ou menos do Mato Grosso até a Argentina, na região em que atualmente ocorre o Rio Paraná. Dessa enorme rachadura escorreu uma grande quantidade de lava que se acumulou da cidade de Santos até a Cordilheira dos Andes, na maior atividade vulcânica do planeta. Um outro vulcão curioso, olha esse mapa que está aqui embaixo, aqui, essa representação, é na cidade de Poços de Caldas, aqui em Minas Gerais, né? E está situada
em uma cratera de um vulcão extinto. E quem vai até a cidade, está chegando à cidade, consegue perceber o relevo, né? O cone vulcânico ali, em algum momento da história geológica da Terra, ele se desfez. Ok? Se desfez e está ali só a base, mas você consegue perceber que ali era um mega vulcão, um grande vulcão. Lindo, né? Não é linda a nossa história? Deixa eu aproveitar aqui e trazer só um adendo para você, só uma complementação. Os vulcões já tiveram aí uma participação muito grande na história evolutiva da Terra no seu resfriamento, refrigerando o nosso clima, baixando a temperatura. Em momentos do passado, o nosso planeta já teve aí uma descarga muito grande de emissões de material emitidos ou expelidos pelos vulcões para a atmosfera. Vários vulcões entraram em erupção em sequência em várias partes do globo. E esse material que foi lançado para a atmosfera, que são cinzas vulcânicas, dióxido de enxofre, poeira, né, rocha pulverizada, conseguiu cobrir toda a atmosfera do planeta, né, lá pela camada na estratosfera, acima da troposfera, fazendo com que a temperatura do nosso planeta caísse. E caindo a temperatura do planeta, né, inicia aí um processo de congelamento, inicia um processo aí de era do gelo. Nós, segundo os geólogos, nós estamos em via da próxima era do gelo. E pode ser que aconteça aí por um evento vulcânico. Pode ser, tá? Pode ser. Porque as nuvens, né, o material lançado por esses vulcões vão impedir que os raios solares cheguem até a superfície e atinjam o solo, mantendo-o aquecido, né, mantendo o efeito estufa natural em funcionamento. Quando isso ocorre, nós temos um enfraquecimento nessa área. A Bíblia menciona várias vezes a ocorrência de fogo, fumaça em montanhas tremendo e que podemos fazer um apontamento com vulcões. Por exemplo, no episódio bíblico do Êxodo, quando Deus entrega os 10 mandamentos a Moisés lá no Monte Sinai, há uma descrição dramática da montanha fumegante e trepidante, como aquela lá da Filipinas que eu mostrei, em volta a fogo e trovões. Depois dá uma conferida em Êxodo 19, no verso 18. Além disso, em algumas passagens proféticas, como no livro do Apocalipse, são descritas cenas de catástrofes naturais, incluindo erupções vulcânicas como acompanhamento, como montanhas que são lançadas no mar, então uma explosão vulcânica. Essas experiências são metafóricas, é claro, mas representam eventos de grande impacto e transformação que podemos associar aí com os vulcões. Tremendo, não é mesmo, gente? Olha que lindo. Até na Bíblia tem essas menções. Olha os vulcões aparecendo. Agora eu encerro minha aula aqui. Se você gostou, né, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, fazer um comentário aqui. Me diga aqui se você me acompanharia numa expedição para um vulcão. Olha aí o nome. Vou criar uma expedição. Escreva aqui, ó, porque aí eu vou ter certeza que você chegou até o final da nossa aula. Escreva aqui. Eu teria coragem? Não, eu não teria coragem de ir, né, de visitar um vulcão, mesmo que ele esteja inativo, extinto. Escreva para mim. Olha, eu quero te incentivar a continuar estudando. Volte e assista esse vídeo quantas vezes for necessário para que você compreenda e entenda esse conteúdo. Um forte abraço para você e fica com Deus e tchau. Contemple essa imagem. Olha que linda de um vulcão em erupção. Tchau, tchau. Fica com Deus.